E aí, pessoal, beleza? Tô querendo gravar um vídeo, uma série de vídeos, na verdade, não sequenciais, de curiosidades ou de informações, tá? Que vão nos ajudar a absorver melhor o conteúdo que a gente tanto gosta de consumir, né? Então o objetivo é trazer mais informações da história, de curiosidades, de simbologias japonesas para vocês poderem, quando assistir um anime, identificar o que o autor está querendo trazer aquilo pra gente que às vezes não está em palavras. Mas hoje, especificamente, vai ser sobre palavra. É óbvio que a língua japonesa e a língua portuguesa são extremamente diferentes. Uma, né, a japonesa, criada ali, originada da ilha mesmo, do Japão, dos povos originários, com origem chinesa e coreana misturada, e ficou longe de toda influência do resto do mundo durante muito tempo. E a nossa é uma língua europeia, né? O português veio da Europa, origem é latim, com palavras anglo-saxônicas e greco-romanas, e com certeza tem palavras em japonês que simplesmente são generalizadas quando são traduzidas para o português. E é isso que eu vou falar hoje, principalmente sobre a palavra demônio. Os famigerados e perigosos terror das mães e das avós, demônios que sempre aparecem nos animes. E bom, para desmistificar essa coisa toda, eu quero trazer para vocês o seguinte. Quando se fala demônio, é traduzido demônio nos animes, a possibilidade deles estarem falando dos demônios que nós, brasileiros, estamos acostumados a ouvir, que é o oposto de anjo, né, que tem aquela conotação mais religiosa, a chance de estarem falando desses demônios é muito pequena. Muito pequena. Normalmente, quando se traduz lá do demônio, é alguma raça, algum tipo de ser que não tem nada a ver com religião, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre Onis. Os Onis são uma criatura folclórica japonesa. Não necessariamente mal. Tipo, praticamente quase nunca é mal. Então, o Oni, que está até aparecendo no kanji aí na tela, pode ser tanto bonzinho quanto mal, um guardião da floresta ou uma raça equivalente a ogro, por exemplo, igual é retratado no That Time I Got Reincarnated as Slime. E tem até contos que aparecem, por exemplo, em ReZero, do Oni azul com o Oni vermelho, que ele quer ficar amigo dos humanos, do vilarejo, e o outro finge ser vilão para ele poder defender o vilarejo e ser amigo deles. Então, assim, são criaturas folclóricas, tá bom? O Oni, se você for puxar um pouco mais, saindo da parte de tradução de demônio, que sempre vai aparecer com esse tipo de tradução, eles são seres com forma humanoide, com sobreforça, tá? E normalmente apresentados com chifres. Então é mais ou menos isso que é o Oni. Mas alguns autores gostam muito de empregar o Oni como realmente uma raça ou um ser maléfico. E é o caso, por exemplo, de Demon Slayer, né? Que a mangaka coloca o Onis como os vilões, né? Mas se parar bem para pensar, eu acho que o Oni, de todos os Onis que a gente sempre conhece, eles são o pior nome, eu acho, para ser escolhido no Demon Slayer. Porque, pensa comigo, os inimigos de Demon Slayer ali são mais para vampiros do que para Onis ou qualquer outra coisa. Porque eles são seres que são transformados, eles não nasceram daquele jeito, de um sangue de um outro Oni, né? Ou seja, de um outro vampiro, que faz eles ter que consumir sangue ou carne de outra pessoa, para poder continuar ali vivendo, tanto que eles proíbem a Nezuko de experimentar o sangue humano, para não se transformar completamente, e eles têm fraqueza contra o sol. Então, assim, é muito mais característico ser um vampiro do que ser um Oni, vocês não acham? É só uma reflexão meio doida que eu tive aqui. O folclore japonês, eles têm muitas palavras que são um pouco diferentes, assim. Por exemplo, yokai. Yokai são outros seres, mas se você pegar a palavra yokai, o yo vem de fantasma e kai de estranho. Então são fantasmas estranhos. Normalmente aparições fantasmagóricas distorcidas, nem sempre maléficas, tá? Ou então possessões, né? Ou um espírito que é possuído um guarda-chuva, de uma lanterna, uma coisa assim. Isso acontece, é um yokai. Mas também, como tem uma conotação muito forte folclórica, de contos passados, podem ser também criaturas. E eles põem nomes de yokais por serem seres estranhos. A palavra monstro em japonês, ela é falada lá no Japão como kaijin. Kai de estranho, jin de pessoa. Então a pessoa estranha, a pessoa monstruosa, também pode ser considerada um yokai. É a palavra kaijin, tá? Então kaijin é monstro, kaiju é besta, que é besta estranha, então uma monstruosidade bestial seria um kaiju. Aí normalmente são gigantes, né? Igual um Godzilla da vida, é um kaiju. Então Ju representa besta, tanto que besta de cauda igual tem no Naruto são as bijus. Então voltando nos yokais, são traduzidos às vezes como demônios, sendo que não tem nada de demônios neles, tá bom? Agora, vamos pegar o kanji de novo de Oni e colocar um outro kanji misturado em cima, e esse kanji vai ser chamado de Ma.
Então toda vez que você escutar esse ma, é esse kanji aí que eu tô falando. Essa parte de cima que misturou com oni é tecido, mas é tecido no sentido de ramificação, tá bom? Então uma ramificação do oni, ou seja, vai ser um ser ainda diferente, poderoso, né, com uma sobreforça, mas aí você pode puxar ele mais para um sobrenatural, tá? O ma tem um conceito mais de sobrenatural. Porque ele pode ser usado para a palavra mahou, que é magia, ou majin, porque jin, como eu falei antes, é pessoa. Então majin é uma pessoa que usa magia. Então você pode até lembrar de Dragon Ball, por exemplo, com Majin Buu, que é o ser criado pelo Babidi, que roubou os poderes do Babidi. Eu acho que é isso, né? Tanto que é Bibidi Babidi Buu, que é a música da Cinderela, é tudo magia. Então quando tem aquele Mzinho no Dragon Ball, são os Majins, eles usam magia ao invés de Ki. E tem muitas séries que traduzem Majin simplesmente como demônio. Só que não é. Ou Maju, que aí volta o Ju de besta, então a besta mágica é Maju. Tá? Então é importante a gente gravar alguns kanjis assim, porque eles formam palavras que são comumente usadas e, às vezes, erroneamente traduzidas. Agora, esse ma, você vai escutar ele sempre ligado a rei depois, que é o Ma-O. Grande rei demônio, o vilão de todos os isekais possíveis, Ma-O, rei demônio, que eles traduzem assim. Mas, de novo, é difícil puxar, aí quando você tem só o kanji de ma, uma tradução diferente de demônio. Eu entendo a tradução ser limitada a demônio, mas não tem um intuito, às vezes, de demônio. Ou se tem, é um demônio tipo raça, tá? Como se fosse um ogro, como se fosse um orc. Aí tudo bem você chamar, às vezes, de demônio, mas é esse ma, que é de sobrenatural, tá? Que é usado comumente para demônios quando são traduzidos. Então, Mao, quando se traduz como rei demônio, pode ser simplesmente o rei Ma, que é o rei do sobrenatural ou da raça ali que tem esse poder. E o clã dessa raça, os súditos do Mao, são os Mazoku, que também sempre, isso é batata, sempre traduzem como demônios. Mazoku é o Ma, que é o mesmo Ma que a gente está conversando, com Zoku, que quer dizer clã. Tanto que Kazoku é família. Ka é lar e Zoku é família. Então o clã que vive dentro do lar é uma família, Kazoku. Então Mazoku sempre vai ser traduzido como demônios. Mas não necessariamente, de novo, esse Ma tem entonação de mal, de maléfico. Quase sempre vai ser, tá? Porque sempre tem que ter um vilão na história, normalmente cai para essa raça. Mas não necessariamente imputa coisa negativa, tá bom? Porque se você quiser botar um nome negativo, falar assim, realmente algo que seja muito similar ao oposto de anjo, algo que seja similar a um diabo, aí sim você vai chamar de Akuma. Aí sim, tá? Porque o ma de sobrenatural vai continuar lá. Porém, Aku é uma derivação de Warui, ou Waru, que é mal, já é intuito de coisa perversa, tá bom? Então, o Akuma, que é igual do Street Fighter, aí sim você pode traduzir como demônio, ou diabo, ou alguma coisa que realmente, sem dúvida alguma, tem conotação de maléfico. Bom, gente, espero que eu esteja ajudando um pouquinho, pelo menos uma pessoazinha. E é isso, na verdade não quero estender muito o vídeo para não ficar muito maçante, mas volta e meia eu venho trazendo alguns vídeos, igual eu falei antes, esclarecendo algumas coisas para ajudar a gente a aproveitar melhor os animes que a gente tanto gosta, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e já né!